Olá, pessoal, alunos, espero que vocês estejam todos bem. Esse vídeo é para ajudar vocês com o roteiro 10 sobre sistemas lineares, tá? Como eu coloquei aqui do lado, é um recordando, porque é uma revisão, vamos dizer assim, lá do ensino fundamental. E vai ajudar com o roteiro aí da semana do dia 3 ao dia 17, tá? Então, no roteiro eu procurei colocar um passo a passo por escrito. E agora o vídeo é para ajudar na compreensão, né? Que a matemática, muitas vezes, só na parte escrita fica difícil de entender. Então, eu tenho uma situação problema, tá? Então, vou começar com essa situação problema. Depois, vou falar um pouquinho, vou focar só na parte de resolução mesmo dos sistemas lineares, no método da adição e depois na regra de Cramer, tá? A gente vai falar um pouquinho sobre ela também. Por enquanto, nós vamos trabalhar com sistemas lineares de ordem 2 por 2, ou seja, com duas equações e duas incógnitas, tá? Então, pegar bem essa ideia para a hora que chegar a parte do sistema 3 por 3, que eu tenho 3 equações e 3 incógnitas, fica mais fácil entender, tá? Então, por isso esse vídeo, para fazer essa revisão, para depois a gente poder entrar no conteúdo da segunda série do ensino médio, que é quando eu tenho 3 equações e 3 incógnitas. Então, o problema diz que, na compra de 2 canetas e um caderno, Joana gastou R$ 13. Carlos comprou 4 canetas e 3 cadernos e gastou R$ 32. Então, aqui a gente vai considerar que eles fizeram essa compra no mesmo lugar e que eles pagaram o mesmo valor tanto para as canetas quanto para o caderno. Eles compraram, vamos dizer assim, coisas iguais, só que em quantidades diferentes. Por isso, eles pagaram aqui em valores diferentes. E aí, pede para determinar o valor de uma caneta e um caderno. Então, aqui que a gente vai considerar? Que esse valor que a gente está procurando é a nossa variável, tá? E no caso, o valor de uma caneta, a gente vai chamar de X. Então, custa X reais, uma caneta. E a gente vai pensar também que um caderno, ele vai custar para nós R$ y. Então, eu tenho duas variáveis aqui, que é o preço da caneta e o preço do caderno. A gente ainda não sabe quanto é. Aí, lendo os dados do problema, a gente vai perceber o quê? Que a Joana, ela comprou 2 canetas. Então, se ela comprou 2 canetas, quanto que ela vai pagar pelas 2 canetas? 2 vezes X reais, porque cada caneta custa X. Então, eu tenho 2 canetas, cada caneta eu estou representando ali pela variável X, então 2x. E um caderno, então ela comprou 2 canetas e um caderno. Ah, mas cada caderno custa Y reais, então ela pagou mais um Y ou mais Y, tá? Então, eu posso representar aqui sem o número 1 do coeficiente. Nessa compra, ela gastou R$ 13, então 2x mais y é igual a R$ 13. Agora, eu vou pensar no Carlos. O Carlos, ele foi lá e comprou 4 canetas. Ah, mas cada caneta custava X. Então, comprou 4x, né? O valor que ele vai pagar, daí 4 vezes o X, que é o valor de cada um. Mais, porque ele comprou 3 cadernos. Então, mais 3y, porque cada caderno custa Y reais. Pagando um total de R$ 32. Então, o nosso sisteminha, com duas equações, que são 2x mais y igual a 13, 4x mais 3y igual a 32, já está montado. E as minhas duas incógnitas, x e y. Então, eu tenho que descobrir esses dois valores. Um método que resolve esse tipo de problema é o método da adição, tá? Então, a gente vai trabalhar com esse método primeiro, que consiste em somar duas equações de modo a tentar zerar uma das incógnitas, ou x ou y, tá? Para que isso aconteça, a gente vai pensar na ideia de equivalência entre equações. Se eu pensar, por exemplo, vir aqui, né? Eu tenho aqui a minha equação 1 e a minha equação 2.
Se eu vim aqui multiplicar a equação 1 por menos 2, por exemplo, vai aparecer um menos 4 aqui no x, que aí a hora que eu somar vai zerar. Então, tem que tentar pensar nisso, eu tenho que zerar uma das duas equações. Essa é uma possibilidade. Eu posso vir também aqui no y e multiplicar por 3, negativo. Daí vai aparecer um menos 3y que vai zerar com esse. Mas vamos com calma, tá? Então, a primeira coisa aqui, eu vou fazer, então, menos 2 vezes a minha equação 1 e vou somar com a segunda equação, tá? Então, por que eu posso multiplicar a primeira por menos 2? Então, eu tô achando uma equação equivalente, que está escrita de uma maneira diferente, mas que vai ter o mesmo valor, vamos dizer assim, o x e o y vão ter os mesmos resultados nessa nova equação, tá? Então, vou vir aqui, vou pegar essa primeira e multiplicar todos os termos por menos 2. Então, minha nova equação vai ficar. Eu vou pôr aqui em cima, ó, o menos 2 e vou fazer tipo uma distributiva. 2x vezes o menos 2, menos 4x. 1y vezes menos 2, então, menos 2y, igual 13 vezes menos 2, menos 26. Então, multiplico todos os termos. Então, tô achando uma outra equação equivalente a esta, tá? A segunda, como eu só vou somar, eu vou só copiar ela aqui embaixo, tá? Não preciso fazer nada com ela, ela não vai ter nenhuma alteração. Então, 4x mais 3y igual a 32. Então, agora eu somo essas duas equações, tá? Os membros que são semelhantes, os termos que são semelhantes, perdão. Então, ó, 4x tira 4x dá 0, cancela. Então, por isso que eu multipliquei aqui por menos 2, para poder ter como fazer essa simplificação. Eu zerar um dos termos. Tem que zerar o x ou o y, tanto faz. Agora, eu tenho 3y para tirar 2y, então sobra um y. Então, sobrou é positivo. Tenho 32 para tirar 26, então, posso montar a conta, não tem problema nenhum, tá? Então, 32 tira 26. Então, eu tenho... Vou fazer a conta aqui do lado, para vocês poderem perceber aqui o cálculo que eu tô fazendo. Então, ó, não tem, 2 se tira 6 não dá, empresta. Então, 2 tirou 6, 6. Então, eu já achei o meu valor do y, que é 6. Então, lembro que o y era o valor de um caderno, quer dizer que em um caderno ele pagou R$6. Tá, achei o y, então vou pôr aqui, ó. Então, como o y é igual a 6, temos que... Aí, eu vou escolher uma das equações, tá? Pode ser desse sistema novo aqui, ou dessa aqui de cima, tanto faz, para trocar o y por 6. Então, eu vou escolher a primeira, porque a primeira, ela tá mais simples, né? Eu não vou ter que fazer nenhuma multiplicação aqui do y. Então, vou escolher essa primeira. Então, vou pegar, copiar, 2x mais y igual a 13. E vou substituir o y pelo 6. Então, eu sei que o y vale 6, então, eu vou trocar esse y aqui por 6. Então, vai ficar 2x mais 6, que é o valor do y que eu tô trocando, igual a 13. Agora, eu vou pensar nas operações inversas para poder deixar o x sozinho, que eu quero determinar o valor do x. Eu tenho que chegar que x é igual a um resultado. Então, para isolar esse x, eu vou pensar, esse 6 está me atrapalhando, mas está somando 6. Então, vou tirar 6 de ambos os lados. Então, vou tirar 6 desse lado e 6 desse, tá? Não coube aqui do ladinho. Então, 6 tirou 6 dá 0. Sobrou 2x. Então, vou ter que 2x é igual 13 tira 6.
Então, eu tenho aqui, ó, 13 tirou 6, deu 7. O meu x ainda não tá isolado, mas eu tenho o quê? Que o dobro do x é igual a 7. Então, eu posso pensar direto. Se o dobro do x é igual a 7, então o x é metade de 7. Ou, tá multiplicando aqui por 2, então divide por 2, sempre operação inversa. Esse 2 dividido por 2 dá 1, então sobrou x. Então, x é igual a 3,5. Então, eu tenho que o valor de cada caneta custava x reais. Então, eu tenho que a minha caneta tá custando R$3,50, tá? Então, a gente chegou aí numa resolução onde a caneta custa R$3,50 e cada caderno custa R$6. Você pode conferir se esse resultado tá certo, pensando em quanto cada um comprou e quanto cada um pagou. A Joana, ela comprou 2 canetas, então 2 canetas de R$3,50 dá R$7. Mais um caderno, então 7 mais 6, deu os R$13 que ela pagou. O Carlos comprou 4 canetas de R$3,50 cada uma. Então, 4 canetas de R$3,50, se a gente pensar, 2 canetas estava dando R$7, então 4 vai dar R$14. E aí, ele comprou 3 cadernos que custavam R$6 cada. Então, 3 vezes 6 é 18. Então, os 18 mais os 14 dá os 32. Então, posso fazer essa verificação também. Então, só para a gente treinar um pouquinho, vou resolver mais 2 sistemas, pensando em aplicar o método da adição. Então, vamos pensar aí nesses outros exemplos, tá? Peguei 2 exemplos bem simples, tá? O importante é que é entender o processo. Então, nesse primeiro exemplo, a gente vai perceber que não é preciso, a gente não vai precisar multiplicar nenhuma das equações para achar uma equação equivalente para depois somar essas 2 equações a fim de zerar uma das incógnitas, tá? Porque a gente já percebe aqui que eu tenho um y positivo e aqui eu tenho um y negativo. E se eu somar y tira y, zera esse termo aqui, essa incógnita y, tá? Então, não preciso fazer a multiplicação. Aqui eu posso somar. E aí, eu vou chegar no resultado. Então, ó, um x mais um x, eu vou ter 2x. Y tirou y, zerou. Igual 12, porque é 10 mais 2. Então, o dobro de x é igual a 12. Então, x, na verdade, é metade. Posso pensar metade de 12 aqui direto. Ou, tá multiplicando por 2, o contrário é dividir por 2. Então, eu vou ficar x é igual a metade de 12, que é 6. Aí, eu venho para a segunda parte do meu problema, né, de resolver. Então, como x é igual a 6, então, temos que x mais y igual a 10. Então, eu escolho uma dessas duas, tá? Eu escolhi a primeira, mas poderia ter escolhido a segunda sem problema nenhum. Então, eu vou trocar aqui o meu x pelo valor que eu já sei que ele vale, que é 6. Então, no lugar do x, eu coloco 6. Então, 6 mais y é igual a 10. Aí, eu tenho que pensar nessa igualdade como se eu tenho esse lado igual a esse. Como se eu tivesse uma balança, né? Aquelas balanças mais antigas, de 2 pratos. Tudo que eu faço de um lado, tem que fazer do outro para manter essa igualdade. Então, se aqui tá somando 6, positivo, então, o contrário de somar 6 é tirar 6. Então, se eu tenho que tirar o 6 aqui para deixar o y sozinho, então, à medida que eu tiro o 6 de um lado, eu tenho que tirar do outro, para que a igualdade permaneça.
Então, 6 tirou 6 dá 0, sobrou o y. Igual a 10 tirar 6, que é 4. Então, achei a solução aí do meu sistema linear, que é 6 para x e 4 para y, tá? Sempre que o primeiro valor é o x, que veio primeiro aqui, e aqui veio a segunda posição o y, então aqui vai ser o y também. Outra coisa, eu posso conferir, né? Ó, dois números que somados dá 10, 6 mais 4, 10. Dois números que subtraídos dão 2, então 6 tirou 4 dá 2. Poderia fazer até por tentativa, né? Esse sisteminha. Agora, nesse segundo exemplo, o que a gente vai perceber? Que o meu y, eu tenho a mesma quantidade, só que um tá positivo e o outro tá negativo. Então, se eu somar do jeito que está aqui, não vai dar 0, porque 1x mais 3x, 1x mais 2x dá 3x. 1y mais 1y vai ter 2y. E eu quero zerar o x ou o y, tá? Então, neste caso aqui, eu vou ter que multiplicar uma das duas por um resultado, né? E o que a gente sabe? Para trocar o sinal, a gente tem que multiplicar pelo menos 1. Que o menos 1 troca o sinal, porque mais vezes menos vai dar menos. Então, eu vou só trocar a ordem aqui, tá? Pegar essa de baixo primeiro, porque aqui o 2x tá positivo, tá maior, só por uma questão na hora de fazer a conta. Então, eu tenho a minha equação 1 e a minha equação 2 aqui. Então, eu vou pegar a segunda, então, posso mudar a ordem também sem problema nenhum. Menos 1 vezes a primeira. Ou, né, mais menos 1 vezes a primeira. Fica mais claro, acho que é assim. Então, vou somar a segunda com o oposto da primeira. Então, vou copiar a segunda aqui primeiro. Então, 2x mais y igual a 11. Vou pegar a primeira e vou multiplicar por menos 1. Então, todos esses termos eu vou fazer vezes menos 1. Então, mais x vezes menos 1, menos x. Mais y vezes menos 1, menos y. E 8 vezes menos 1, menos 8. Aí, agora eu vou somar essas duas equações. Poderia subtrair também, né? Poderia só vir aqui e tirar uma da outra, que também vai dar certo. 2x tirou 1x, dá x. Y positivo tira y negativo, dá 0. Igual, 11 tira 8, 3. Então, já achei que o meu x vale 3. Aí, agora eu venho aqui. Como x igual a 3, temos que... Vou copiar uma das minhas equações, tá? Vou copiar essa segunda agora, pra gente ter um outro exemplo, né? Então, eu vou ter 2x mais y igual a 11. Então, vou trocar o x por 3, que é o valor dele. Então, vai ficar 2 vezes 3 mais y igual a 11. Então, agora aqui primeiro a gente vai resolver esse produto aqui. 2 vezes 3, 6, mais y igual a 11. Mentalmente dá para fazer. 6 mais que número vai dar 11? Ah, 6 mais 5 é igual a 11. Ou, pensa na ideia da balança, eu tenho que deixar o y sozinho, então tem que tirar esse 6 aqui. Então, tiro 6 de ambos os lados. 6 tirou 6, zerou. 0 mais y igual a 11 tirou 6, que é 5. Então, eu tenho aqui o x igual a 3 e o y igual a 5. Então, solução 3 e 5. Certo? Então, o método da adição é esse. Bom, agora nós vamos voltar para o nosso problema inicial.
tá? Da Joana e do Carlos, comprando canetas e cadernos, tá? Então, esse é o nosso sistema lá que a gente resolveu primeiro. E vamos resolver esse mesmo sistema pelo método de Cramer, que é utilizando matrizes e determinantes, tá? Então, a primeira coisa, a gente vai representar esse sistema como uma multiplicação de matrizes. Acho que vai ficar um pouquinho mais claro. Então, como que eu faço essa multiplicação entre matrizes? Vou colocar os coeficientes do x e do y numa matriz. Então, no caso, 2, 4, 1 e 3. Então, coeficientes de x, coeficientes de y, tá? Primeira coluna x, segunda coluna y. Se eu pegar essa matriz e multiplicar por uma matriz das incógnitas, no caso x e y, o resultado da multiplicação entre essas duas matrizes vai ser uma matriz que tem esses termos independentes aqui, o 13 e o 32, tá? Então, se a gente lembrar lá o que a gente aprendeu de multiplicação entre matrizes, o que a gente fazia? Linha vezes coluna. Então, ó, primeiro multiplica o primeiro, segundo o segundo. Então, ó, 2 vezes x mais 1 vezes o y, 13. 4 vezes x mais 3 vezes y é igual a 32. Então, esse meu sistema está representado aqui pela multiplicação entre dessas duas matrizes, e eu vou ter esse resultado, que são os meus termos independentes. Lembrando que aqui a primeira coluna, coeficientes do x, e a segunda coluna são os coeficientes do y, tá? Na hora de eu multiplicar aqui, dá certo, ó. Primeiro multiplico o primeiro, segundo o segundo. Então, dá certinho. Então, para resolver pelo método de Cramer, a primeira coisa é calcular o determinante D. Esse determinante D é um determinante das matrizes dos coeficientes. Então, no caso aqui, o meu determinante eu vou usar o 2, 4, 1 e 3. Determinante é um número relacionado a essa matriz. Então, a gente vai fazer aqui a diagonal principal, sempre para a direita, é a minha diagonal principal. Quem vai ser minha diagonal principal? 2 vezes 3. É o produto desses elementos. 6. Diagonal secundária, lado esquerdo, que a gente chama de DS. Então, 1 vezes 4. Então, meu determinante D é o resultado da diagonal principal menos a diagonal secundária. Então, no caso, 6 tira 4 é igual a 2. Então, achei que o determinante é igual a 2, eu vou continuar a minha conta, tá? Se eu chegasse aqui era 0, a gente pararia por aqui. Daqui a pouquinho eu falo por quê, tá? Agora, eu preciso achar o meu dx, tá? Quem vai ser o meu dx? No dx, eu troco a coluna do x, desse meu determinante D aqui, essa coluna é o x. Então, vou trocar essa coluna do x pelos meus termos independentes. Então, no caso, 13 e o 32. Então, sai a coluna do x, entra dos termos independentes e a coluna do y continua. 1, 3. Agora, eu repito o mesmo processo. Produto da diagonal principal, que é a da direita. 13 vezes 3, 39. Faço o produto da diagonal secundária, que é essa à esquerda. No caso, 1 vezes 32, que dá 32 mesmo. Então, meu dx vai ser diagonal principal menos diagonal secundária. Então, no caso, 39 tira 32, que é igual a 7. Então, achei que dx é igual a 7. Ah, mas eu quero achar o x, e não o dx necessariamente, né? Então, o meu x, ele vai ser o resultado
da divisão do dx por d. Por isso que se o d aqui for zero, eu não consigo continuar, porque eu não posso dividir por zero, tá? Então, vou dividir, na verdade, 7 por 2. Então, a metade de 7, 3,5. Então, achei o valor de x. Tá? Então, dx tá aí, tá pronto. Agora, nós vamos pensar no dy. Mesmo processo, tá? Então, meu dy, eu vou precisar calcular um determinante. Pro dx, eu troquei a coluna do x. Agora, no dy, eu vou trocar a coluna do y. Então, sai essa coluna do y e entra o termo independente. No caso, o 13 e o 32. Então, o 2 e o 4 continua, tá? Então, 2, 4 vai continuar, que é a coluna x. Troca y, então, troca 3 por 13,32. Processo de calcular o determinante é o mesmo. Então, vou pensar no produto da diagonal principal. Então, no caso aqui, a diagonal principal, 2 vezes 32, que é igual a 64. Agora, eu vou pensar no produto da diagonal secundária, que é para a esquerda. 13 vezes 4. 13 vezes 4, 52. Então, meu y perdão, é igual diagonal principal menos diagonal secundária. Então, 64 tira 52. Então, dy, na verdade, vale 12. Então, meu y vai ser igual a dy dividido por d. Então, sempre eu vou dividir, ó, pelo valor de d, que é o primeiro determinante aqui. Então, metade de 12 é 6. Então, achei também o mesmo resultado. Que o x representava o valor de cada caneta, 13,50 cada caneta. O y representava o valor de cada caderno, então R$6 cada caderno. Então, é isso. A gente pode resolver tanto pelo método da adição, né? A gente tinha resolvido aqui pelo método da adição, ou pelo método de Cramer e vamos chegar no mesmo resultado, tá? Espero ter ajudado. Então, dando sequência, eu resolvi fazer mais uma atividade aí de sistemas lineares, de ordem 2×2, pelo método de Cramer, tá? Então, o primeiro passo é escrever esse sistema com uma multiplicação entre matrizes. A primeira matriz está relacionada aos coeficientes do x e do y. Então, na primeira coluna, coeficientes de x. Aqui eu tenho 1x, então posso pôr o número 1. Então, minha primeira coluna, 1, 2. A segunda coluna, que é do y, eu vou ter 1 e 1. Então, se eu multiplicar essa matriz dos coeficientes pela matriz das variáveis x e y, o resultado vai ser uma matriz com os termos independentes, no caso, 8 e 11. Então, retomando lá, multiplicação entre matrizes, a gente vai ter, ó, 1 vezes x, 1x, 1 vezes y, 1y, é igual a 8. Segunda linha pela coluna, então, ó, 2x mais 1y é igual a 11. Então, lembrando que aqui eu tenho os coeficientes do x e aqui os coeficientes do y. Calculo o meu primeiro determinante d, que é o determinante da matriz dos coeficientes. Então, no caso, 1, 2, 1 e 1. Lembrando que o determinante é um número relacionado à matriz. Diagonal principal.
Então, no caso aqui, a diagonal principal é sempre para a direita. Então, eu vou ter 1 vezes 1, que é 1. Diagonal secundária para a esquerda, então 1 vezes 2, que é igual a 2. Então, o meu valor D, diagonal principal menos a diagonal secundária. Então, no caso, 1 menos 2, que é igual a menos 1. Então, não é zero, eu posso continuar e fazer o dx. No dx, nós vamos substituir, então, vou tirar essa coluna aqui dos coeficientes do x, e no lugar dela eu coloco aqui os termos independentes, no caso, o 8 e o 11. Então, meu determinante vai ficar 8, 11 na coluna do x, coluna do y continua, 1 e 1. Então, vou resolver o meu determinante, diagonal principal, então, 8 vezes 1, 8. Diagonal secundária, 1 vezes o 11, 11. Então, meu dx é igual a diagonal principal menos a diagonal secundária. Então, vai ser igual a 8 tirar 11. Ah, mas não dá para pegar 8 e tirar 11. Falta 3. Então, menos 3. Então, esse é o meu dx. Então, nós já sabemos que o x é o dx dividido pelo d. Dx é menos 3, dividido pelo d, que é menos 1. Menos dividido por menos fica mais, 3 dividido por 1, 3, então positivo. Esse é o valor do x. Agora, o dy é igual. Então, no dy, a coluna 1, 2, que é a coluna do x, permanece. Agora, o 8, 11 vai vir aqui no lugar da coluna do y. Então, tiro o 1, e no lugar dessa coluna eu vou colocar 8, 11. Que são os meus termos independentes. Então, vou montar o meu determinante. No sentido da diagonal principal, 1 vezes o 11, 11. Sentido da direita. Para a esquerda, diagonal secundária, 8 vezes 2, 16. Tá? Posso até colocar esse resultado direto. Tô colocando aqui os valores para ficando mais claro aí que conta que eu tô fazendo. Então, meu dy, diagonal principal menos diagonal secundária. Então, 11 tira 16. Não dá, falta, então, menos 5, porque tá faltando 5. Então, meu y é o dy dividido por d, então, menos 5 dividido por menos 1. Sinais iguais na divisão, menos e menos, mais 5 dividido por 1, 5. Então, eu vou ter que o x é igual a 3 e o y é igual a 5. Tá? Que é a mesma resposta que a gente já tinha encontrado também lá no método da adição. Então, é isso, eu espero que tenha ajudado. E até uma próxima.